A paz do Senhor, estamos muito felizes em ter você aqui conosco para estudarmos juntos a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Essa que será a primeira lição dessa revista do terceiro trimestre de 2026, onde nós vamos estudar a Igreja dos Gentios, esse tema maravilhoso que fala sobre o princípio da igreja, a igreja primitiva. Estamos iniciando mais um trimestre. Ter você conosco é uma alegria imensa. E, por favor, não se esqueça de deixar aquele like, subscrever no canal, fazer um comentário. Tudo isso ajuda para que esse vídeo ganhe mais relevância. Eu sou o professor Diego Moraes, está comigo aqui o professor Isaías, e nós vamos dar início a esse trimestre com uma primeira lição que temos. Antes, fazer uma observação importante: as revistas da Escola Bíblica Dominical têm sido acompanhadas por esse livro editado pela mesma editora, e do mesmo autor da revista. Se você puder adquiri-lo, é uma ótima aquisição que nós fazemos, uma sugestão que seja feita. Maravilha. Maravilhoso investimento, expande os assuntos da lição e dá uma compreensão, uma visão mais aprofundada dos temas tratados na lição pelo autor. E o autor desse trimestre é o Wagner Gabi, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus de Curitiba, conferencista, advogado, comentarista das lições bíblicas da CPAD. Muito bem, então na lição de hoje, que é a primeira lição desse terceiro trimestre, nós vamos ver o chamado para os gentios. O texto áureo se encontra no livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz: "E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." A verdade prática vai ensinar nessa lição que quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, também no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 12. Muito bem, queridos. Então, nessa lição, especialmente, nós vamos ver uma introdução acerca do livro de Atos e a narrativa feita por Lucas, ele que é o autor do livro de Atos. Não podemos esquecer que ele, escrevendo a um certo Teófilo, põe em ordem as coisas que havia visto e ouvido para que ele entendesse mais acerca do Evangelho. E nessa lição nós vamos explorar o ministério de Paulo, inclusive Barnabé também, e alguns aspectos do seu chamado. Glória a Deus, meus irmãos, mais um grande prazer estarmos aqui com vocês todos para conversarmos um pouco sobre essa gloriosa lição das escolas bíblicas dominicais, meus queridos. Chegando agora no nosso primeiro tópico da nossa lição, vamos falar sobre o nascimento da missão gentílica, Só abrindo parênteses, sabe que a questão gentílica era uma igreja que não era propriamente judia ali, ok? Era formada por outros povos que não eram judeus, eram as gentes, por isso vem esse termo gentílico. Então eram igrejas que não eram realmente ali propriamente constituídas por judeus, mas por pessoas de outros povos. E aqui começa aquilo que o Senhor realmente havia ordenado para que ficasse ainda em Jerusalém, para que depois que do alto fossem revestidos de poder, eles pudessem sair pregando a palavra do Senhor até aos confins da terra. Diz assim, meus irmãos, nosso primeiro subtópico: Antioquia. Antioquia é uma cidade hoje localizada, quer dizer, sempre foi, mas mais propriamente ali na Turquia, ok? Onde inicia realmente, ali é uma grande base missionária, onde inicia essa missão aos gentios, aos povos não judeus. Diz assim: um centro escolhido por Deus, Antioquia, ok? Fundada por Seleuco Nicator em 300 a.C. Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade
do Império Romano. Você sabe que nesse momento o Império Romano dominava ali sobre toda aquela região ali da Ásia Menor, atrás apenas de Roma e também de Alexandria. Culturalmente greco-helenista, ok? Ou seja, a cultura grega já tomava conta de todo aquele território, por isso que era algo helenizado, abrigava significativamente a população judaica e exercia forte influência intelectual e também comercial, contando com um porto em Seleuca, Atos 13 e 4. Foi ali que os discípulos foram chamados de cristãos. Primeiro momento que os discípulos são designados aí com essa nomenclatura, né, de cristãos, aqueles que seguem a Cristo, ou Cristo, foi nesse momento em que a igreja começa a tomar forma realmente no contexto universal da palavra. Vamos lá. Não por acaso Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações. Uma verdadeira base missionária de envio a todas as nações, né, começando ali por Samaria e alcançando também todos os confins da terra, com, claro, a direção do Espírito Santo, como o nosso professor David já destacou, mas propriamente enviando aí a Paulo e também a Barnabé. Exatamente. No segundo ponto, nós vamos ver profetas e doutores servindo ao Senhor. Aqui o comentarista diz o seguinte: a liderança local reunia profetas e doutores, mestres, ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Os profetas exortavam mediante inspiração direta, os mestres instruíam com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Aqui o autor dá uma ênfase ao que vemos na igreja primitiva, no contexto do chamado de Paulo. Depois de falar de como era fundamental o ministério dos doutores, mestres e profetas, nós vamos perceber o exercício desse importante ministério, ou desses importantes ministérios, à medida que vemos que, no contexto do chamado de Paulo e Barnabé, Lucas diz que houve um momento de dedicação à oração e ao jejum. É o que nós vemos no versículo 1 e 2 de Atos 13. E depois de orarem, jejuarem, foi o Espírito Santo de Deus que disse àqueles homens: apartai-me a Paulo e Barnabé para essa obra a que eles haviam de ser chamados. E aqui nós chamamos a atenção para essa realidade. Queridos, durante esse trimestre nós vamos ver intensivamente o livro de Atos e a igreja primitiva. Nós precisamos olhar para essa igreja não como uma figura histórica utópica, mas como um modelo que Deus estabelece e que deseja que nós sejamos hoje. Não é uma figura distante de nós que só deve ser olhada e admirada à distância, como uma peça de museu, mas a estrutura eclesiástica, o comportamento, a doutrina dos apóstolos são coisas que eu e você, que a igreja do Senhor, deve experimentar nos dias atuais. Esse deve ser o nosso desejo, ser como a igreja primitiva. Então, uma igreja centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. Então, como resultado de oração, de jejum, eles recebem uma direção específica para a vida de Paulo e Barnabé, diretamente de Deus. Amém, meus irmãos, e agora vamos falar mais especificamente sobre esta separação dessas duas grandes e marcantes personagens que aí realmente foram usados pelo Espírito Santo para difundir o Evangelho, saindo agora do centro ali de Jerusalém, saindo do povo israelita e alcançando todos os povos nessa terra, meus irmãos. Então o Espírito Santo deu essa ordem para a separação deles dois, Paulo e Barnabé, e aqui o destaque do nosso autor, ele disse que a igreja encarou isso, foi algo realmente
ativo da igreja. A igreja não ficou passiva a essa ordem, mas realmente orou, jejuou, buscou, realizou a imposição de mãos, porque entendia que realmente aquela obra era de Deus, era do Espírito Santo, e que deveria ativamente participar agora dessa obra que alcançara os gentios. Estava em busca de alcançar pessoas cujo evangelho ainda não tenha chegado a elas, ok? Demonstrando que Deus é o Deus de todo aquele que, não importando nacionalidade, cultura, sexo, não, mas importando tão somente um coração aberto para receber a palavra de Deus. Então, Paulo e Barnabé, eles são separados e são enviados, Diego, pela igreja para iniciar essa tão maravilhosa obra de Deus, em que o Espírito Santo estava na direção de todos esses momentos. Exatamente. O segundo tópico da nossa lição é o Espírito Santo e a obra missionária. Não é isso? O primeiro ponto vai nos dizer que o Espírito que conduz a missão. Então, nós vemos no livro de Atos, e aqui eu chamo a atenção para o fato do comentarista ter dito, o livro de Atos poderia, com toda a justiça, ao invés de ser chamado Atos dos Apóstolos, como formalmente é o nome desse livro, poderia ser muito bem, e com justiça, ser chamado Atos do Espírito Santo. Que o que vemos é uma narrativa que mostra a centralidade e a cooperação do Espírito Santo de Deus com a igreja, ou ao lado da igreja primitiva. Uma igreja que tomava decisões após orar, jejuar e buscar a vontade de Deus em todos os aspectos. Desde a separação dos diáconos, nós vemos esse padrão se repetir. O envio de Paulo é só mais uma das vezes que, em resposta à oração e ao jejum, o Espírito Santo de Deus direciona a igreja. Então, esse é um aspecto muito importante para nós chamarmos a atenção. Veja, e é uma realidade que a igreja não pode esquecer. Jesus deixa claro que sem ele nada poderíamos fazer. Uma lembrança de que o esforço humano sem a ação e sem a direção do Espírito Santo surte pouquíssimo ou nenhum efeito no reino espiritual. Ainda no primeiro ponto, o comentarista conclui dizendo assim: toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Deus deseja alcançar as almas. É o seu desejo explícito de que todos venham a se converter ao conhecimento da verdade. E isso acontece por meio da pregação da palavra de Deus e do Evangelho. Mas a igreja precisa estar posicionada para que o Espírito Santo coopere com ela nesse ministério. Glória a Deus, meus irmãos, que maravilha. O Espírito Santo sempre na condução do seu povo, desde a criação até realmente a consumação aqui nesta terra. Meus queridos, no segundo subtópico, vamos falar sobre o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Então aqui nós já queremos dar um destaque sobre esse título, porque sem o Espírito Santo, Diego, é impossível que haja uma evangelização realmente eficaz, verdadeira e poderosa. Ok? Dependemos totalmente do Espírito Santo para realizar realmente a obra missionária nessa terra. A igreja primitiva, Deus, sabia muito bem disso. Por isso que orava, buscava realmente a presença do Senhor para que existisse êxito na obra. Diz assim o nosso querido autor: os discípulos viviam cheios do Espírito Santo e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. E aqui também vale ressaltar que o contexto histórico aqui era de perseguição total contra a igreja, não é verdade? Não era algo assim tão fácil ser cristão naquele tempo. O Império Romano imprimia sobre a igreja uma perseguição muito forte, matando cristãos. O próprio Paulo foi um desses agentes aí de perseguição contra a igreja, antes da sua conversão, obviamente. Ok? Mas, veja só,
Mesmo assim, a igreja com coragem, com alegria, cheio do Espírito Santo, continuava a realizar sempre aquilo que foi determinada para a igreja. E essa determinação, Deus, vale ressaltar que é também nossa. É verdade? Vamos lá. Diz assim o nosso autor: o batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo. Sabe que lá em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo vem até a igreja, ok? E reforça a igreja aí de vigor, realmente de força e de discernimento para poder realizar a obra missionária nessa terra. Vamos lá. E eficácia em sua mensagem, ok? Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar a resistência. Veja, em relação à perseguição, toda a resistência que era feita, tanto pelo Império Romano, como também pelos próprios judeus contra a igreja ali. Era algo muito forte e muito difícil. Porém, a igreja estava firme no seu propósito de seguir realmente as diretrizes da pessoa divina do nosso Deus, Espírito Santo. Diz assim: realizar sinais também, consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos e multidões é resultado direto dessa obra sobrenatural. Saiba, meu querido irmão, que quando você é destacado por Deus para fazer uma obra nessa terra, essa obra não é algo realmente que venha do homem, mas é algo de Deus. Obviamente que nós temos que procurar de Deus uma resposta, uma direção, ok? Temos que procurar de Deus também saber se realmente é o Senhor que está nos designando para determinada obra, mas saiba que o Senhor estará com você, como também esteve aqui na igreja primitiva, e o resultado foi almas alcançadas, milhares de almas sendo alcançadas, igrejas sendo plantadas, discipuladas e crescidas também, e o nome do Senhor Jesus sendo difundido e glorificado dele naquele tempo, como também era o nosso tempo. Exato. E o terceiro ponto vai dizer assim: evidências da ação missionária do Espírito. Então, o que vemos no início do ministério de Paulo é Paulo e Barnabé pregando o evangelho com uma autoridade, e como nós sabemos, o mundo antigo era hostil à pregação do evangelho, e essa realidade era a regra nas cidades em que Paulo chegava, especialmente onde havia muita influência dos judeus. Perceber que aquela mensagem misturava o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia diz que despertava nos judeus muita inveja, especialmente vendo as multidões ouvindo aquela pregação. É o que acontece logo depois de Paulo chegar a Antioquia, mas aqui a Antioquia nas regiões da Panfilha e da Pisídia, não mais Antioquia de onde Paulo e Barnabé saíram. Antes de chegar em Icônio, quando Paulo, pregando o evangelho, percebemos que os judeus incitam mulheres honestas e religiosas. Chama muito a atenção. Mas um ponto importante é que Paulo não desanima. A evidência da ação do Espírito Santo, queridos, é algo maravilhoso na vida desses homens, porque vemos a rejeição do evangelho não desanimá-los. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo diante da rejeição, da perseguição, da expulsão, Paulo vai a Icônio e volta a Antioquia da Pisídia, porque havia ali homens e mulheres que creram na mensagem do Evangelho, sem desanimar. E, para além disso, nós vemos o ministério de Paulo ser acompanhado de sinais e prodígios. Logo depois desse episódio na Antioquia da Pisídia, temos o momento em que Elimas, ou Elimas, se você preferir, recebe de Paulo a condenação, né, por estar se opondo à pregação do Evangelho, e fica cego imediatamente. Né? Então, a pregação do Evangelho era feita com poder, autoridade e cooperação do Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus, meus irmãos, que maravilha. Chegamos agora ao nosso, já estamos, né, nosso terceiro, né, esse terceiro tópico. Estamos falando sobre a igreja como uma agência missionária. Vamos entrar agora no terceiro, não é isso, David? Exato. Vamos iniciar agora, irmãos, perdão. Vamos iniciar agora o nosso terceiro tópico. E esse tópico é muito interessante porque ele traz aí a questão histórica da igreja como essa agência missionária. Diz assim, nosso primeiro subtópico, a igreja que ouve a voz de Deus. Aqui eu quero destacar apenas aqui mais abaixo, quando o nosso autor diz assim, a obra missionária não é programação, mas é identidade. Veja só que forte, não é verdade? Não é algo que eu venha fazer uma programação de vez em quando, que venha tratar, fazer uma obra aqui, uma obra ali. Não, mas faz parte da identidade, DNA da igreja. É a obra missionária. As outras coisas podem ser programadas, podem ser realizadas de forma esporádica, mas a obra missionária para a igreja não pode. A obra missionária para a igreja tem que ser realmente o norte da igreja nessa terra. Assim, o próprio Jesus, ele nos ordenou que nós saiamos realmente das quatro paredes para fazermos discípulos. O Senhor Jesus é o maior exemplo disso. Ele estava na terra para aplicar a obra missionária. Quando ele sobe, ele envia o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que agora rege a igreja também nessa questão de manutenção da sua identidade missionária. Temos que analisar isso, meus irmãos, e trazer dele, também eu penso assim, trazer individualmente para cada um de nós, né, para que com certeza venha a surtir efeito na coletividade, mas eu tenho que me conscientizar dessa verdade. Que se eu sou parte da igreja, eu tenho que ter o DNA missionário. Eu não posso abrir mão de pregar o evangelho a toda e qualquer criatura, onde quer que eu esteja. O apóstolo Paulo fazia isso, Pedro, todos os apóstolos. Jesus Cristo de Nazaré também. Então eu, como parte integrante da igreja, que tenho essa identidade, tenho que me sentir também, assim, comissionado a realizar essa obra. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Meus irmãos, que possamos realmente assumir essa identidade missionária em nossas vidas. Exatamente. No segundo ponto, o título é Uma Igreja que Envia e Sustenta Seus Missionários. Como nós vimos, é parte da identidade, uma igreja saudável, o trabalho missionário. Não é algo esporádico ou uma programação somente, né? É eventual. Não, é parte da identidade. Isso porque, se compartilhamos a natureza com Deus, nós sabemos que o homem sem Cristo está condenado ao inferno. É muito importante, queridos, nessa lição, e não somente nessa lição, mas durante todo esse trimestre, nós refletirmos sobre a realidade de que é responsabilidade da igreja conduzir as almas que antes caminhavam para o inferno para Cristo Jesus, para encontrarem vida eterna. Veja, é muito séria essa responsabilidade. E essa discussão é muito importante nos dias em que parece que a igreja tem se tornado um lugar para cada um resolver os seus problemas, né? Esfregar a lâmpada de onde vai sair o Deus que vai atender os seus pedidos, resolver os seus problemas. Mas quem tem visão espiritual entende que a natureza primeira da igreja, o que Jesus estabeleceu foi que nós deveríamos ir até os confins da terra, ser luz para os gentios até os confins da terra. E isso é natureza da igreja, já que ela compartilha a natureza com Deus, que quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Se for diferente disso, tem alguma coisa errada. Exatamente. Não compartilhamos a natureza de nosso Pai. E é muito injusto nós termos sido alcançados por essa graça tão maravilhosa que transformou as nossas vidas e não sentir o desejo de compartilhar com quem caminha a passos largos para o inferno.
Então é uma igreja que impôs as mãos, orou, jejuou, enviou, sustentou, não só financeiramente, mas em oração e oferecendo apoio constante, sem nenhum egoísmo, né? Enviando recursos. Qual é o benefício, queridos? Físico? Praticamente nenhum, mas espiritual, de forma imensurável. Era assim que viam os crentes da igreja primitiva. O que eles ganhavam financiando missionários? Nada, com olhos carnais, mas espiritualmente isso tinha um valor inestimável. A igreja da Macedônia clama que Paulo permita que eles tenham o privilégio de compartilhar as suas riquezas dessa terra para financiar o reino. E por isso nós precisamos olhar para esses exemplos e nos afastar, queridos, da avareza. Fazer como Paulo ensinou, né? Olhar para as coisas que são de cima. E aí nós vamos ter mais interesse na obra missionária, na propagação do evangelho, na salvação de almas, mais do que no nosso próprio bem-estar físico, financeiro e etc. É entender aquilo que somos realmente, né? É uma questão de descoberta da identidade cristã, Exatamente. Da revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso terceiro e último subtópico dessa primeira lição do terceiro trimestre de 2026. Esperamos que Deus fale realmente ao seu coração, que lhe desperte, que me desperte também, desperte a todos nós, para assumirmos o nosso compromisso que Ele deixou para toda a igreja. Diz assim: uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar todas as nações. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o Evangelho. Como virão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10 e 15. O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra, e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição também para ir. Meus irmãos, a obra missionária se faz com 3 pilares: aquele que vai, aquele que ora e aquele que sustenta, ok? Então, se você não pode ir, falando agora especificamente sobre a obra missionária transcultural, né? Aquele que atravessa barreiras culturais e alcança outros países. Não é um privilégio de todo mundo ir para um outro país para fazer a obra de Deus missionária, ok? Mas se eu não posso ir fisicamente, eu posso ir espiritualmente, orando como a igreja fazia por Paulo e também por Barnabé. Se eu não, além de orar, se eu tenho recurso, eu tenho também que aplicar esse recurso na igreja. Então não tenha receio, meu querido irmão, de aplicar recursos, seja em qualquer aspecto, na obra missionária, porque você vai estar fazendo a sua parte também aí. Não é isso, David? Exatamente. Então, chegamos assim à conclusão dessa lição, em que nós vimos, né, a separação de Paulo e Barnabé, os aspectos que cercaram esse envio, e como a igreja enviou esses homens depois de orar, jejuar e receber a direção do Espírito Santo. Então nós vimos como é fundamental, como é parte essencial da natureza de uma igreja saudável, que está unida a Cristo, que compartilha a natureza de Deus, o caráter dele, sentir o desejo da pregação da mensagem do Evangelho, que é a boa notícia de que o homem perdido agora pode achar salvação em Cristo Jesus. Então, na conclusão dessa lição, o comentarista diz assim: hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Muito bem, sabemos que Jesus está à porta e às portas, e esse trabalho está prestes a ser encerrado por tempo. E nós, eu e você,
temos nos colocado à disposição, temos buscado estar no posicionamento que Deus espera. Nós vemos em Romanos Paulo dizer: como pregarão se não forem enviados? Muitos crentes olham para essa palavra e pensam que o nosso papel aqui é de passividade, passivamente esperar um anjo visitar e sermos enviados. Não fomos. Atos dos Apóstolos e o que nós acabamos de estudar mostra que existe uma responsabilidade ativa em que eu e você devemos orar, jejuar e nos dispor a cumprir a vontade de Deus de forma ativa. E como disse o professor Isaías, Jesus já nos convocou. Cada um de nós temos, ninguém está isento, querido. Se já foi salvo por Cristo Jesus, não existe nenhum ministério dentro da igreja que o torne isento da pregação do Evangelho. Exato. Meus queridos, queremos agradecer a você pela sua disponibilidade, né? Esperamos que você tenha realmente sido abençoado por Deus com essa lição. Fique conosco, compartilhe esse vídeo, ok? Para que mais pessoas venham ser alcançadas realmente aqui, e que esse programa seja para você uma ferramenta a mais, que você não venha deixar de ir, vale ressaltar isso, a EBD na sua igreja local, ok? Mas tenha esse programa como uma ferramenta para lhe ajudar mais ainda nos estudos dessas lições que serão realmente, né, Diego, muito interessante ao longo de todo o trimestre. Então, Deus abençoe a você e também a sua família, em nome de Jesus.